Muito bem, gente, sejam bem-vindos aqui à tela do meu Fedora 36. Eu estou rodando o Fedora aqui numa máquina virtual, no Boxes, aqui no PopOS. E hoje a gente vai continuar falando aqui do Orca 42 e do Gnome 42, dessa vez através aqui do Fedora. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja breve, porque essa VM está um pouquinho trabalhosa. Vamos tentar discorrer um pouco sobre o assunto. Chamadinha no canal, já voltamos. Acessibilidade livre. TTS Supremo. Por Neymar Borges da Silva. Eu imagino que se você se interessa por Linux, você já esteja acompanhando aqui tudo que está acontecendo, tudo que está girando em torno do lançamento do Fedora e do lançamento do Ubuntu. Portanto, a gente vai realmente se ater aqui às questões ligadas ao Orca e ao Gnome nesse primeiro momento. Obviamente que eu vou repercutir Ubuntu e Fedora depois dos seus lançamentos. Infelizmente eu vou ter que repercutir isso apenas em máquinas virtuais, não está dando para instalar em máquinas reais, mas dá para ter uma ideia desse desempenho numa VM e a gente conseguir imaginar que talvez numa máquina real as coisas sejam um tanto quanto melhores, né? Antes da gente continuar, queria agradecer a sua audiência, pedir para que você, por favor, curta o conteúdo aqui do TTS, para que esse conteúdo apareça para um número cada vez maior de pessoas interessadas nesses assuntos. Também não deixem de compartilhar o nosso conteúdo com quem de interesse for. Deixem as suas dicas e as suas críticas e sugestões também aqui na seção de comentários do canal. Cliquem aqui nas notificações para não perder o conteúdo inclusivo aqui do TTS. E eu costumo também recomendar que vocês deem uma chegadinha ali nas descrições dos vídeos, porque vez por outra eu coloco referências ali, né? Vai ser o caso desse vídeo, quer dizer, eu ainda não escrevi um artigo, pretendo escrever um artigo falando um pouco dessa minha experiência com essas novas tecnologias, essas tecnologias que eu vou comentar um tanto quanto por cima aqui com vocês, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais elas nesse artigo, vou aprofundar essas tecnologias não como técnico, como usuário e como usuário de leitor de telas. Então assim, sempre que eu falo aqui em acessibilidade no TTS, tenham em mente que eu estou falando aqui basicamente de compatibilidade com os leitores de tela. Como a gente está aqui no Linux, especificamente aqui é compatibilidade com o nosso querido Orca, beleza? Também ali nas descrições dos vídeos vocês vão encontrar links para as páginas aqui ligadas ao TTS Supremo, grupos ligados ao TTS Supremo. Eu queria separar dois contatos especificamente aqui. O meu Twitter, @NeymarBorges1. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês sobre acessibilidade por lá. E o e-mail aqui do canal, e-mail que também é Pix, ttssupremo@gmail.com. Beleza, gente? Deixa eu tirar o meu rostão daqui. E nós vamos fazer o seguinte. A gente vai começar com uma demanda muito esquisita. Foi um desacerto que aconteceu no Gnome 40 e que se seguiu no Gnome 41 e que está sendo reparado aqui no Gnome 42. Parece que 42 é a resposta para a pergunta fundamental, pelo menos aqui no Linux, né? Vamos dar um superar aqui. E quando eu dou um superar agora aqui, e eu dou uma setinha para baixo, olha que bacana, ó, eu dei uma setinha para baixo e caí na lista contendo todos os apps. É isso que a gente espera quando a gente dá superar para entrar em todos os apps, dar uma setinha para baixo e navegar pela lista de todos os apps. O ideal seria que depois eu desse um tab e caísse ali no dash, e mais um outro tab e caísse nas miniaturas das áreas de trabalho. Infelizmente a gente não consegue isso ainda. Seria interessante que a gente conseguisse esse tipo de comportamento aqui no Gnome, porque isso também otimizaria ainda mais a navegação via teclado, fazendo com que essa otimização visual que o Gnome tem também fizesse mais sentido na otimização de uso via teclado. Mas aqui já é um grande conserto que foi feito aqui, um grande reparo que foi feito aqui, né? A gente espera que no futuro eu vou fazer aqui uma alternância. Eu saí da grade de todos os apps, mas eu ainda estou no panorama de atividades, só para descrever para a galera da Cegueira Total. Se eu fizer o comando aqui para alternar área de trabalho, ó, vocês percebam que ele está falando apenas Alt da esquerda. Ó.
Então esse comportamento ainda não foi reparado. Visualmente está acontecendo essa alternância da área de trabalho, mas essa informação não está sendo passada para o Orca ainda aqui no Gnome 42. Eu vou dar um ESC para entrar na área de trabalho mesmo, no desktop mesmo. Estou em desktop. Vou fazer o mesmo comando para alternar. Então quem enxerga está vendo ali que agora tem um sinalzinho gráfico mostrando que a área de trabalho foi alternada, mas nada disso aqui está sendo dito para o Orca. Eu poderia ter ali um alt text naquela imagenzinha que pudesse ser lida pelo Orca e o Orca informar a área de trabalho 1, área de trabalho 2, área de trabalho 3, mas não, olha o que acontece. Ó. Nada. Ele só fala que os comandos que eu estou dando no teclado, né? Uma outra coisinha que foi corrigida aqui no Gnome 42, vamos entrar aqui em configurações, ó, é o fluxo de navegação aqui nas configurações do Gnome, tá? Aqui está um pouquinho melhor, no Gnome 42 está um pouquinho mais assertiva essa navegação via teclado. Então, por exemplo, se eu der uma setinha para baixo, ó, lista com 24 itens, multitarefas, 6 de 24, pesquisa, 5 de 24. Tô aqui em pesquisa, tá? Então vou dar uma setinha para direita. Porque o que acontece? Vamos selecionar aqui notificações, tá? Vou dar uma barrinha em notificações. Quando eu der uma barrinha em notificações, barra de espaço, o conteúdo das notificações vai ser exibido ao lado esquerdo, ao qual eu me encontro, porque eu tô numa lista, ó, ouçam para vocês perceberem, ó. Aparência, 3 de 24. Aparência é o item terceiro de uma lista de 24. Aliás, essa informação, vou dar um superar, nós não temos aqui no panorama de atividades, ó. Vou dar um superar. Quando eu dou uma descida para baixo, ó, editor de texto, botão de apertar. Até porque não dá para descer para cima, ele fala apenas editor de texto, botão de apertar. Ele poderia falar editor de texto, um de tanto, né? Contatos, botão de apertar. Contatos, um de tanto, né? Mas enfim, né? A gente não tem essa mesma. Vamos voltar aqui para as configurações. Então, estou aqui em aparência. Se eu dar uma barrinha de espaço, estou exibindo, né? E esse toggle, botão de apertar, ele está falando que é um botão, né? Toggle. Mas aquilo ali não é exatamente um botão. Então é como se eu tivesse um piso tátil que desce para uma parede, saca? As coisas precisam ter o seu nome certo e elas precisam estar descritas corretamente. Senão o leitor de telas, devido à informação errada que está sendo dada pelo sistema, vai induzir o usuário deficiente visual ao erro. Beleza? Tá errada essa descrição aqui. Mas eu vou aprofundar mais isso em outro momento. Mas aqui vamos entrar em notificação, ó, dar a barrinha de espaço aqui. Vou exibir notificação. Quando eu dou a barrinha de espaço aqui e eu der uma setinha para a direita, aqui a gente já tem o fluxo correto da coisa. Eu dei uma setinha para a direita e eu caí na lateral direita, aonde eu vou explorar as opções pertinentes a esse item da lista que eu selecionei. Se eu quiser voltar, eu dou uma setinha para a esquerda, porque eu estou aqui no começo, então eu estou no começo, eu sei aonde eu estou, acabei de vir para cá, eu faço um movimento contrário, seta para a esquerda e eu volto para a lista, ó. GTK List Box, lista com 24 itens, notificações, 4 de 24. O caso é que em vários momentos aqui das configurações do Gnome você não vai conseguir fazer isso. Um desses momentos, pesquisa, 5 de 24, multitarefas, 6 de 24, em aplicativos, 7 de 24. Aplicativos, ó. Abrir botão de apertar. Mudou o padrão. Certo? E quem enxerga, a gente já ouve aqui, ó, veja como para o leitor de telas ele voltou o que? Ele voltou a informação abrir. Abrir o que? Eu pergunto. Né? Porque assim, quem enxerga está vendo que o cursor, de maneira muito enlouquecida, foi cair em cima do botão abrir aquele aplicativo ali. Que aplicativo? Conseguem perceber o absurdo da coisa? O erro aqui no fluxo de teclado e no fluxo de cursor. Vamos dar uma setinha para a direita. Ó. Ver detalhes, botão de apertar. Ver detalhes do que? Saca? Só depois, com o tempo, você vai aprendendo o que é cada coisa. Mas assim ele era para cair, sei lá, no botão voltar. Tá? Deixa eu pegar o mouse aqui. Ó. O cursor, esse comportamento do Fedora aqui. Ele deveria cair aqui, ó. Cadê o botão de voltar aqui, ó? O cursor deveria cair aqui.
que é o botão voltar para todas as configurações. É aqui que deveria cair, aqui deveria ser o ponto de partida, porque esse aqui é o primeiro item da tela, e ele foi cair aqui, numa outra extremidade onde tem um botão. Consegue perceber a loucura que é? Sem falar que aqui você tem um padrão, e quando você volta para cá, você tem outro. Saca? Você tem e aí o leitor que se vire, né? O leitor de telas que se vire para lidar com isso, né? Mas enfim, isso aqui eu já tô ultrapassando um pouco essa questão. Eu vou fazer um conteúdo de novo só sobre as configurações aqui do GNOME 42, mas aqui eu acho que vocês já tiveram meio que uma base de como as coisas estão aqui, né? Então, enfim, autotexto é o mínimo que a gente espera, né? Enfim, os botões precisam ter os seus nomes certos, os seus nomes corretos, né? E isso não é difícil de fazer, eu imagino. É só você ir lá, entrar no código e colocar o nome correto do negócio. Imagino eu, né? Enfim, não sou programador. Falando em programador, vamos dar aqui um superar. Porque vocês perceberam que a gente está caindo em cima de editor de texto toda vez que a gente dá um superar, que é o primeiro elemento aqui, o primeiro aplicativo que a gente encontra nessa lista. Pois bem, esse aqui é o novo editor de textos aqui do GNOME, tá? Ele vai substituir o Gedit. Eu dei uma mexidinha nele. Não achei, enfim, não achei o nível de acessibilidade dele bom, mas essa minha avaliação é comprometida pelo fato de estar utilizando uma máquina virtual, principalmente o Fedora. O Fedora está com várias tecnologias, já vou comentar sobre isso, porque isso diz muito respeito ao Orca. Mas eu vou clicar com o mouse aqui, o problema é eu ver o mouse, achei, vamos lá. Então eu cheguei no menuzinho, onde a gente escolhe algumas coisas aqui, e eu vou dar uma seta para cima para ir para o último item. Ouçam que bacana, ó. Tipo do documento, Python, 3 de 3. Eu tava dando uma brincada aqui com Python e com JavaScript. Eu não sou programador, mas eu manjo alguma coisa pelo menos para fazer os testes. E esse é um dos, digamos, dos atrativos desse novo editor de textos aqui. Já vim com algumas coisas para se trabalhar nesse sentido. Preciso usar mais para entender um pouco mais essa dinâmica. Porque, enfim, Python eu brinco do terminal convencional. E eu estou dando uma estudada aqui em JavaScript. E eu estou usando o VS Code, então eu não tenho elementos suficientes para julgar isso. Provavelmente quando o Fedora sair, o Fedora 36 sair, isso aqui for chegando para a comunidade de deficiente visual, que é o usuário de Linux, a gente vai ter mais conteúdos qualificados sobre essa questão, né? Não basta assim o cara ser programador aqui no nosso caso, ele tem que ser programador e ser do time da cegueira total da baixa visão, né? Pra gente ter uma opinião mais avalizada aqui, né? Mas enfim, enfim, consegui editar tudo. Enfim, eu prefiro Gedit, então acho que até eu me adaptar a esse novo editor de texto aqui, acho que vai levar um pouquinho de tempo. Eu acho que até ele ficar redondinho mesmo, né? Mas enfim, já tá chegando aqui no Fedora. O Fedora já tá trazendo. O Ubuntu não, tá? O Ubuntu ainda tá trazendo o Gedit, então enfim, né? Vamos abrir o terminal também, que é um novo terminal dos caras aí. Eu esqueci o nome, mas enfim. Vamos entrar nele aqui e já aproveitar para ver a versão do Orca. Deixa eu arrastar para cá. Arrastar para cá para ficar mais bacana para a galera da baixa visão. Vamos fazer aqui um Orca. Caramba, ele não falou. Agora falou. A versão é Orca 42 só para confirmar. E, enfim, eu dei aqui fiz algumas atualizações de sistema, fiz alguns reparos aqui usando esse terminal. E é legal, bacana, enfim, né? Eu vou fazer agora, eu vou trocar a sessão, tá? Eu vou encerrar a sessão. Pra gente já se encaminhar pro final aqui do vídeo, eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui, vamos lá. Vamos entrar aqui em encerrar a sessão. Beleza, vamos encerrar a sessão aqui. Porque o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha que bacana esse. É um comportamento. Vocês perceberam aqui, né, a entonação do speak, né? Na verdade não é o speak. Eu não sei o que é, na verdade. Eu sei que quando eu ouvi, o sistema todo estava falando assim com essa diferença de entonação, né? E aí eu mudei lá pro jeito que eu sou habituado a utilizar, mas ele tá vindo assim do Fedora, que interessante, né? Bom, eu vou dar uma barra de espaço em cima de TTS. Espaço. Texto de senha. Vou colocar a senha. Mas não vou dar Enter ainda, porque eu quero ir lá no gerenciamento de sessão, ó. Escolher sessão. Menu.
Aqui a gente escolhe o tipo de sessão. Basicamente a gente escolhe aqui, enfim, o tipo de interface gráfica, quando você tiver mais de uma. Aqui o Gnome trabalha com 2 tipos, aqui no caso do Fedora. E a gente também trabalha com 2 compositores de janela diferentes, o Xorg e o Island. Vou dar para gente espaço. Ó, veja como a máquina deu uma arranhada aí, né? Então, o Gnome sobre Xorg é a primeira opção, é a última opção. É de baixo para cima, então é a primeira opção de baixo para cima, é a última opção da lista de opções, é onde a gente fica aqui com o foco do teclado. Então ela não está selecionada, perceba que ele não fala que ela está selecionada, né? Se a gente for subindo, Gnome clássico no Xorg. Gnome clássico sobre Xorg. O que é o Xorg? O que é o Island? Né? O que são compositores de janela? São, sei lá, o sistema manda desenhar uma janela, o compositor vai lá e desenha a janela. Basicamente é isso, né? E aqui a gente tem por padrão o Island, que é o que venha talvez a substituir o Xorg no futuro. O Orca, e essa informação é bem importante, quem conhece sabe do que eu estou falando. O Orca tem um desempenho muito melhor com o Xorg. Então o fato, perceba, eu vou dar uma setinha para cima. Gnome clássico. Ele fala agora aqui só Gnome clássico, mas aqui você já entende de antemão que o que está sendo utilizado aqui é o Xorg. Aliás, é o Island, né? Gnome. E aqui, Bolinha. Selecionada. E aqui Gnome bolinha selecionado, ou seja, isso quer dizer que é o que a gente está usando aqui, é o Gnome padrão, é o que o Fedora quer que você utilize, é o que o Fedora entende que seja o melhor, né? Enfim, né? É o padrão do Fedora. Então, é o Xorg. Então, vamos dar um Enter aqui. Vamos aguardar ele entrar. Bom, mais um pequeno corte aqui então. E para a gente encerrar, um breve comentário aqui sobre Pipewire e Flatpak, tá? O Pipewire também é uma nova tecnologia, uma tecnologia recente, que visa substituir algumas questões relacionadas ao áudio, principalmente ao Pulse. Não é apenas isso, mas a função realmente é vir a substituir no futuro o Pulse Áudio, em função de que o Pipewire ele também funciona, ele é muito pensado nessa coisa do Flatpak, e aí caímos no Flatpak. A minha experiência como usuário, o Flatpak é uma maneira de você lidar com software, tá? De você distribuir software, de você, enfim, né? Então a gente tem aqui a rigor aqui, lá no Windows você tem o exe, por exemplo, né? Um executável, por exemplo, né? Que é escrito naquela condição, né? Aqui no Linux a gente tem 3 formas, o APK no Android. Enfim. Aqui no Linux a gente tem o .deb, a gente tem os snaps e o Flatpak, beleza? Comigo, a minha experiência de usuário sempre foi o .deb os mais acessíveis, assim, de longe, tá? Seguidos pelos snaps e aí na lanterna o Flatpak. Minha experiência de usuário de Linux baseada em distribuições, enfim, que se baseiam no Debian. Então Debian e Ubuntu, distribuições que derivem dessas 2 distribuições aí, são eu não sou usuário de Fedora, por exemplo, tá? Não sou usuário de OpenSUSE, não sou usuário de Arch Linux, nem de nenhuma distribuição baseada nesses nesse lado aí Linux da força, vamos dizer assim, né? Então a minha experiência com Flatpak em Debian, por exemplo, no Pop! OS e no Debian, ela é inferior se eu comparar com o .deb, né? E se eu comparar com o Snap também. Mas enfim, isso são questões que agora eu vou precisar fazer um pouco mais de teste nos Flatpaks aqui dentro do Fedora, porque eu imagino que o Orca, e vocês acompanharam isso aqui nesse videozinho, o Orca está tendo um desempenho muito bom com essas tecnologias, com o Island. Tem muita coisa acontecendo aqui. O Orca está tendo que lidar com o Island, está tendo que lidar com o Pipewire, está tendo que lidar com o Flatpak, e está fazendo isso de forma muito bem, de forma muito boa, de forma muito competente, né? O que faz a gente ver aqui que o Orca ele tem realmente sido atualizado para lidar com essas novas tecnologias, o que não diminui a nossa, enfim, né? Eu gostaria de ver o Orca ser reformulado, né? De ter sei lá, um plus a mais, né? Mas enfim, pelo menos ele está sendo atualizado. Se eu chamar o Orca aqui, por exemplo, ó, vou chamar o Orca. Vou chamar aqui o
as configurações do Leitor de Orca. tela ativa. Preferências do leitor de tela diálogo. Então Separar control da esquerda. a galera que não é do time da cegueira total ou que não tem deficiência visual, que é do time da baixa visão, está percebendo aqui que o painel de controles do Orca não assumiu o tema escuro. Beleza, aquilo, enfim, né, tem algumas coisinhas aqui que precisam também ser alguns pontos, alguns ajustes, que eu acho que aqui cabem ser feitos pelo pessoal do Fedora, mas enfim, só para vocês entenderem, assim, que isso também não diz muito respeito ao próprio Orca, mas enfim, o Orca não está aqui assumindo o tema escuro do Fedora, por exemplo, aliás, né, é uma questão do próprio Fedora mesmo, né, mas enfim, tudo isso mostra pra gente que a gente tem boas respostas realmente aqui, tanto no Gnome 42 e no Orca 42. A gente tem níveis de acessibilidade e níveis de competência melhorados. E a gente só tem realmente que chamar atenção para alguns pontos relacionados ao próprio Gnome. Acessibilidade é uma lida diária. Então não percam os próximos conteúdos onde eu vou abordar alguns erros bem crachos aqui ainda, principalmente dentro das opções de configurações, com a intenção de ver o sistema melhorar cada vez mais e ser aprimorado cada vez mais, porque é o sistema que eu utilizo. Eu sou obcecado por Gnome, então, enfim, eu quero ver o Gnome legal e mais acessível. Tem algumas coisas que são inadmissíveis de acontecerem aqui, mas enfim, isso é papo para outro assunto. Aliás, isso é papo para outro vídeo. A gente se vê na próxima. Obrigado pela paciência de sempre. Um abração. Tchau, tchau.